A história dos pinguins é incrível e revela muito mais do que apenas biologia. Nessa análise, a gente vai explorar a jornada deles por uma perspectiva bíblica, desde a sua criação até a diversidade impressionante que vemos hoje em dia. Ok, vamos lá. A gente vai começar entendendo o que é um tipo criado. Depois, vamos ver como os fósseis e o dilúvio se encaixam nisso, como eles foram salvos na arca e como se espalharam pelo mundo. E claro, vamos falar sobre o design fantástico deles, que funciona em qualquer clima e como tudo isso aponta para a glória do Criador. Bom, para a gente entender bem a história dos pinguins a partir deste ponto de vista, primeiro precisamos firmar um conceito que é a base de tudo, lá de Gênesis. A Bíblia não usa termos modernos como espécie. Ela fala que Deus criou os animais originais segundo o seu tipo. E esse conceito é a chave para a gente entender como a imensa variedade de vida que existe hoje se encaixa no relato da criação. Em hebraico, o termo para isso é bara mim. A ideia é a seguinte: não se trata de uma única espécie fixa e imutável. Pense mais como uma família ancestral. Deus projetou cada tipo com um potencial genético incrível para se diversificar e se adaptar, gerando toda a variedade que a gente observa. E olha que legal! Todos os pinguins que existem, desde o pequenininho pinguim azul até o gigante pinguim imperador, fazem parte de um único tipo. Eles compartilham o mesmo design fundamental: um corpo perfeito para nadar, asas que viraram nadadeiras para voar debaixo d'água, ossos densos para mergulhar. É um projeto fantástico. Agora, vamos avançar um pouco e ver como as evidências dos fósseis se encaixam nesse quadro histórico. Nessa perspectiva, a coluna geológica não representa bilhões de anos. Na verdade, ela mostra fases da história da Terra. As camadas imensas do Paleozoico e Mesozoico, cheias de fósseis, são vistas como resultado de uma catástrofe global, o dilúvio, que enterrou bilhões de seres vivos. E aqui vem a parte mais interessante. Onde é que os primeiros pinguins aparecem nessa linha do tempo? Exatamente nessas camadas que são interpretadas como sendo do finalzinho do dilúvio ou logo depois dele. E esse é o ponto-chave. O registro fóssil não mostra nenhum proto-pinguim ou algum ancestral voador em transição. Nada disso. Quando os pinguins aparecem nos fósseis, eles já são 100% pinguins. Bom, e tudo isso nos leva a um evento central na história bíblica que muda tudo: o dilúvio dos dias de Noé. Aí surge aquela pergunta, né? Como é que uma ave que não voa, que a gente geralmente associa ao hemisfério sul, conseguiu sobreviver a um dilúvio que cobriu o planeta todo? É uma questão fascinante e existem algumas possibilidades bem interessantes. Uma possibilidade é que, por serem animais aquáticos, eles tenham conseguido sobreviver nas próprias águas do dilúvio. A outra, que talvez esteja mais alinhada com o que a Bíblia diz sobre animais terrestres e aves, é que Deus trouxe um par representando o tipo pinguim para a segurança da Arca de Noé. Depois que as águas baixaram, o mundo era praticamente uma tela em branco, e os tipos de animais que sobreviveram na arca começaram a se espalhar e encher a terra novamente. Imagina só a cena: o tipo pinguim original, saindo ali da região do Ararat, inicia uma jornada incrível. Eles foram seguindo as novas linhas costeiras, pegando carona nas correntes oceânicas frias que se formaram e, pouco a pouco, foram se movendo para o sul, até colonizar todo o hemisfério sul. E foi essa grande migração que ativou, que liberou o potencial genético incrível que já estava programado no tipo original, dando início a uma rápida diversificação. Vários fatores entraram em jogo aí: a seleção natural agindo em novos ambientes, a adaptação a novas dietas, o efeito fundador, que acontece quando um pequeno grupo coloniza uma ilha isolada. Tudo isso acelerou o processo. E veja bem, isso não é a evolução de um tipo para outro. É a expressão da variedade que Deus já tinha colocado dentro do tipo pinguim. E essa capacidade de adaptação toda é tão fantástica que nos ajuda a quebrar um mito bem comum sobre essas aves. Pensa rápido. Quando se fala em pinguim, o que vem à mente? Gelo e neve, certo? Pois é, mas essa é só uma parte bem pequena da história toda. É só a gente comparar os dois extremos para ver o quão brilhante é o design do tipo pinguim. De um lado, o pinguim imperador, gigante, feito para aguentar o frio mais extremo da Antártida. Do outro, o pinguim de Galápagos, pequenininho, vivendo tranquilamente no calor da linha do Equador. E não para por aí. Muitas espécies, como o pinguim africano, vivem super bem em climas temperados e até quentes. Isso mostra uma flexibilidade ecológica espetacular, que permite que eles ocupem os mais diversos ambientes em todo o hemisfério sul.
Então, depois de ver tudo isso, qual é a grande lição que a gente tira da história incrível dos pinguins? Quando a gente para observar o design de um pinguim, a sua resiliência através da história, e essa diversidade toda, isso tudo aponta para uma realidade muito maior, muito mais profunda. A história deles, no fim das contas, não é só sobre biologia. É uma ilustração poderosa da sabedoria de Deus no design, da sua fidelidade ao preservá-los e da beleza incrível que nasce da sua criação. Isso nos deixa com uma reflexão, né? Se um único tipo de ave pode contar uma história tão rica e profunda, quantas outras maravilhas da criação estão por aí, só esperando que a gente olhe mais de perto para também declararem a história do seu Criador?